Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos, e em meio aos tempos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da compaixão. Amado, querido Pai, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, mesmo na tua ira, olha para nós com compaixão, Senhor. Não dê a nós aquilo que nós merecemos, porque foi o que o Senhor fez com teu Filho lá na cruz do Calvário, como o Senhor já nos falou há pouco. Na tua ira, o Senhor o feriu lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber a tua misericórdia. Ah, Senhor, somos tão gratos a ti. O que queremos, Senhor, neste momento é que tu possas abrir os nossos olhos e nos levar a ver a nossa condição como igreja, tanto de maneira pessoal como congregacional, coletiva. Nos ajuda a ver, Senhor, para que nós venhamos corresponder de maneira responsável às demandas do Senhor, às tuas exigências, aquilo que o Senhor requer do teu povo. Pai, todas essas verdades, toda a tua palavra nos coloca entre os céus e o inferno, entre o Senhor e o diabo, entre a vida e a morte, entre a condenação eterna e a glória eterna. Então nós não podemos brincar, Senhor. Não há lugar para brincar, Senhor, para perder tempo. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos um coração que anela pela tua voz, um coração que está com um desejo profundo de uma mudança radical no comportamento, na vida, na atitude. Nos ajuda, Senhor. Faz uma obra nas assembleias que aqui estão, Senhor. Que este fogo do teu Espírito, Senhor, possa incendiar os nossos corações. Que possamos retornar para os nossos lares, para as nossas localidades inflamados, Senhor, como portas-vozes daquilo que o Senhor está nos falando aqui neste tempo, Senhor. Oh, Senhor, nos guarda do entretenimento, de fazer deste final de semana um entretenimento para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Proíba-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um coração de servos que se inclina aos teus pés, ó Senhor, porque queremos te ouvir, Deus. Queremos te ouvir. Vem interferir no curso da nossa vida, Senhor. Vem intervir na nossa vida, Senhor. Não permita que andemos em nossos próprios caminhos. Não há juízo maior do que este, do que o Senhor nos deixar seguir a nossa própria vontade. Oh, nos guarda da nossa vontade, nos guarda dos nossos caminhos. Nós queremos o teu caminho. Mostra-nos o teu caminho, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, irmãs, vamos retornar a este maravilhoso tema deste capítulo 3 aqui do livro do profeta Abacuque. Não carece muito dizer alguns detalhes que já foram muito bem explanados aqui acerca deste profeta, como também acerca deste livro, o seu contexto. O que nós precisamos aproveitar nesta última oportunidade são as questões mais aplicativas. E vamos, com a ajuda do Senhor, ver mais sobre o grande avivamento no livro de Atos. Como eu já lhes disse ontem, existe uma forte conexão entre o avivamento no livro de Atos e o avivamento dos últimos dias. Nós podemos ver até mesmo em alguns pontos paradoxais e entender que há sim uma forte ligação. É o Senhor que nos deu estas
essas palavras para refletirmos juntos. E precisamos fazer isso com os olhos abertos. Nós precisamos fazer isso com seriedade. E precisamos assumir uma posição diante de Deus, para que um dia não venhamos experimentar, irmãos, aquilo que Jeremias viu. Quando ele sobe para aquele monte e ali escreve o livro de Lamentações. E ele vê a cidade destruída. A fumaça cobria toda a cidade. E ali Jeremias olha e escreve aquele livro tão espantoso. Um livro que ele foi escrito por um homem com o coração dilacerado, porque aquele povo se recusou a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, nós temos muitas advertências na palavra de Deus acerca das consequências daqueles que recusam ouvir a voz do Senhor. Você vê que Israel, Deus enviou 200 anos, Deus enviou profetas para advertir o reino do norte, aquelas 10 tribos. Então, quando você chega nos últimos profetas, como Amós, como Oséias, você conhece o coração daqueles profetas, corações rasgados. A tônica da mensagem desses livros não pode ser lida como se lê um livro qualquer. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, penetrar na mente e no coração daqueles profetas para lermos cada palavra. E você vai ver ali Deus dando suas últimas palavras, já colocando a sua sentença. E você sabe muito bem que a Síria veio 100 anos antes da Babilônia e varreu o reino do norte, aquelas 10 tribos do mapa. Eles foram levados para um cativeiro onde houve uma miscigenação. E isso é muito grave, irmãos, muito grave. Porque Deus é sério e Deus é santo. Não é porque sabemos cantar alguns cânticos, não é porque nós sabemos fabricar piedade aparente, não é porque a gente sabe orar as nossas rezas, não é porque a gente consegue chorar lágrimas fingidas, que Deus vai se compadecer e dizer assim, tudo bem, eu vou tolerar vocês um pouco. Nada disso, irmãos. Deus é sério, Deus é santo. E você pode ter certeza, se eu e você virarmos as costas para Deus, com certeza alguém não irá fazer o mesmo. Muitos não farão o mesmo. Há um remanescente nesta hora, que eles estão correndo para a vontade de Deus. Eles estão soltando todas as amarras e se voltando para o Senhor. Então, meus irmãos, eu sei que de maneira muito especial o Senhor tem nos congregado aqui já há alguns anos, feito dessa cidade um centro para a sua obra e congregado irmãos. E a absoluta certeza que está no meu coração é que Deus vê algo em nós, irmãos. Deus vê algo em nós. Ele tem atraído muitas pessoas para estes encontros porque Deus vê algo em nós. Eu não posso acreditar que Deus está falando tudo isso para nos julgar, nos condenar e nos deixar a nossa própria sorte. Não, Ele vê algo que já vem sendo trabalhado pelo Espírito Santo em cada assembleia. Ele vê algo muito maior que vai se expandir a partir dessas assembleias aqui. Então, irmãos, é nesse sentido que quero lhes encorajar. É que vocês percebam que o Senhor já começou. As provas pelas quais Ele tem levado algumas assembleias aqui a passar. Não é reprovação de Deus, irmãos, não é a condenação de Deus, é o chamado de amor de Deus, para que vocês se despertem, porque Ele é um Deus que não desistiu das suas assembleias. Ele tem movido os céus e terra, mas nem por isso, irmãos, nós podemos nos dar o luxo de dizer para Deus, tudo bem, concordo com tudo, mas ainda não estou pronto. Irmãos, nunca pense isso. Vamos ouvir mais uma vez o que o Senhor tem para nos falar. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para nos falar é para corrigir, é para nos desafiar, é para nos confrontar, a ver quais são as áreas onde nós estamos fracassando e quais são essas áreas
que Deus deseja restaurar, abrir os nossos olhos, essas áreas se tornarem motivos das nossas orações, motivos para que o ministério da palavra continue trabalhando na vida da igreja, na unção do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos este grande avivamento. E este grande avivamento tinha dois pilares, dois grandes pilares. Nós podemos chamar esses pilares de vida e poder. Nosso Senhor, Ele rogou ao Pai, Ele orou ao Pai, para que o Pai pudesse fazer esta obra, enviasse o seu Espírito como vida e o Espírito como poder. O propósito da vida era para governar todas as coisas. Se você estudar o livro de Atos, você vai ver que a vida governava todas as coisas. Tudo aquilo que não era governado pela vida não fluía, não tinha sentido. E o poder os habilitava para serviço. A vida tinha a ver com o caráter e o poder tinha a ver com o serviço. Veja a frase, cheios do Espírito, no livro de Atos. Se você estudar todas as vezes que ocorre a frase, cheios do Espírito, tem a ver com serviço. E quando você estuda, entende essa palavra, vida, vida aqui, tem a ver com caráter, caráter. Então vamos prestar atenção nisso. Abram comigo suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos entender aqui o Espírito como vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Está assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra fala do ajudador, fortalecedor, amigo fiel, advogado, protetor, conselheiro. Aí diz assim: outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui o nosso Senhor está falando do Espírito de vida. Espírito de vida. O Espírito Santo seria derramado como Espírito de vida e como Espírito de poder. Dois aspectos do derramar do Espírito no Pentecoste. Primeiro vida, depois poder. E estes dois se tornariam os pilares deste avivamento, vida e poder. Vamos para Lucas capítulo 24. Versículo 49 está assim. Lucas 24, 49. E eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Mas permanecei-vos na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Então aqui nós temos uma outra promessa. A primeira promessa, o Consolador, o Espírito de vida, o Espírito da verdade. Agora aqui ele vai falar de um derramar de poder, porque ele não é apenas o Espírito da vida, mas ele é também o Espírito de poder. Então, vida e poder. Mais uma vez, vou repetir. Você vai ver na igreja de Atos, esses dois fundamentos operando juntos, vida de um lado, poder do outro. A vida governando todas as coisas, e o poder habilitando eles para todo o serviço. Irmãos, preste atenção, é isso que nós temos perdido. Como a igreja tem se perdido na vida e no poder. E hoje, Satanás tem se utilizado muito dessa fraqueza, dessa brecha, dessa falta desses dois alicerces. E tem dado um outro tipo de poder, aquilo que ele ofereceu para Jesus lá no deserto. Quando ele disse para Jesus, primeiro, transformar pedras em pães. Ele queria que Jesus fosse o quê? Um homem popular. Depois, pular do pináculo do templo, e os anjos amparando ele embaixo. Ele queria que Jesus fosse espetacular. E depois ele mostrou os reinos do mundo,
para que Jesus se tornasse um líder poderoso. Então, por que, irmãos, nós temos perdido esta vida e este poder? Satanás tem introduzido esse espírito maligno, tornando os homens espetaculares, populares e poderosos. Isso não é obra do Espírito, essa é uma obra devastadora de Satanás. Satanás tem introduzido isso na igreja. Então é comum a gente ver muitos homens buscando isso, ser espetacular, ser popular, ser poderoso. E ele usa o poder latente da alma, para poder criar coisas fascinantes, manipular as mentes, e chamamos isso de obra de Deus. Mas quando você vê dentro dessa obra o rastro de morte que existe, quando você olha dentro dessa obra, quantos casamentos destruídos, quantos jovens destruídos, mas não importa, irmãos, hoje a obra de Deus, a bênção de Deus na sua obra, é computado pelo valor ou pelo saldo da conta bancária. Essa é a maior tragédia. Nós achamos que uma igreja cheia, uma igreja próspera, é uma igreja que tem muitas pessoas. Para Deus, irmãos, no reino dos céus, as medidas são totalmente diferentes. Os dois é uma só carne. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estou presente. O tamanho da igreja não se avalia pela quantidade de pessoas, mas pela realidade da vida. Você entende, irmãos? Então a gente acha uma igreja grande. Qual é a maior igreja da cidade? Aí você vai lá e olha um local de reunião e lá tem 3 mil pessoas. Nossa, essa igreja é grande. Mas às vezes, do ponto de vista do céu, ela nem existe. Nem existe. Aí vai lá na casa da irmã Joaquina, tem uma salinha, tem 4 irmãos que reúnem em torno do nome do Senhor. E ali, irmãos, do ponto de vista celestial, tem um candeeiro aceso. Consegue ver? Isso para Deus é igreja. Aí você pensa, o anjo do Senhor tem uma mensagem para entregar numa cidade. Aonde ele vai? Você acha que ele vai nas grandes catedrais? Não, irmãos, isso para Deus, pedra sobre pedra, não significa nada para Deus. A medida da igreja, a sua dimensão, é pela realidade da vida. Amém. Lembra, na igreja primitiva, tinha um paralítico lá. O que ele estava fazendo lá? Pedindo esmola. Chegaram Pedro e João. Sabe o que eles disseram? Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos? O que eles tinham, irmãos? Vida e poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós perdemos isso, irmãos. Será que a gente tem coragem aqui de silenciar um pouquinho e dizer assim, perdemos a vida? Nós temos perdido a vida. Nós não conseguimos, irmãos, não é nem fazer os paralíticos andar, é não fazer os próprios irmãos andar. Não consegue ajudá-los a andar, irmão, o caminho é esse, ele não anda. Olha o caminho do Espírito, a vida no Espírito, os irmãos não andam. Olha o caminho da cruz, os irmãos não andam. Irmãos, a gente não consegue. Os casamentos estão sendo destruídos, os irmãos estão aí escravizados pela depressão, e a gente só sabe dar uma aguinha benta, irmão. Ah, irmão, vamos orar, deixa eu orar. E fica nesse negócio de orar. Sabe o que às vezes eu desconfio? Quando a gente fala, vamos orar, é porque a gente não quer orar. A gente está querendo passar, irmãos, um batonzinho, uma maquiagem, naquela desgraça que está na casa do irmão. Entende? Porque nas orações é tudo formalismo e religiosa. A gente fica doido para dizer o amém final. A gente não está disposto a entrar na fogueira com autoridade, buscar discernimento. Dizer, irmão, a casta está aqui, ó. Entendeu? Aqui que está o problema. E aqui nós vamos, irmãos, orar. E só terminaremos quando tivermos resposta do Senhor. E se a resposta do Senhor também for negativa, a gente vai falar. E a gente ora. Terminou e falou, irmão, deixa eu falar, você vai morrer. Mas primeiro, arrependa dos seus pecados. A situação é grave. Nós não, irmão, nós somos muito políticos. Nós somos políticos. E a gente fica oferecendo, irmão, colocando band-aid em cima de câncer. A pessoa está com câncer, pega um band-aid, irmão, está aí, Deus vai te abençoar. Vamos orar. E não resolve nada, as pessoas estão amarguradas, perdidas, porque não tem vara, não tem cajado no meio do povo de Deus. Entende? Perdemos a vida, perdemos o poder. Isso não existia na igreja primitiva. Nós ficamos fabricando culto final de semana e chamamos isso a mesa do Senhor.
Cantamos porque sabemos cantar. Pregamos porque sabemos falar. Mas o Senhor não está presente, irmãos. Chamamos euforia da presença de Deus. Quando a presença de Deus está, não existe euforia, existe temor, existe reverência. Quando o Espírito Santo está, tem direção. Não precisa o irmão ficar falando, irmão, silêncio, silêncio, vamos começar a reunião. Se o Espírito de Deus está ali, a vida está ali, há temor, até nos cachorros que estão em volta, irmãos, nas galinhas. Ainda mais nos irmãos que estão aqui dentro. Então um ambiente de desordem, de bagunça, é uma prova de que o Espírito Santo não está presente. Agora, se os irmãos pensam o contrário, respeita os irmãos, mas nós precisamos colocar os nossos olhos na Bíblia, para ver até onde está a verdade. Para a gente não ficar sendo o político da coisa, né? Para agradar todo mundo. Qual é a verdade, irmãos? Qual é a hora que nós estamos vivendo? Será que nós temos clareza da grandeza, da natureza do nosso chamamento como igreja? Porque como igreja, irmãos, nós enfrentamos problemas sérios. Enfrentamos o diabo tentando destruir, o diabo tentando matar, o diabo tentando roubar, mas nós temos firmeza diante do Senhor para discernir, para repreender, para dizer esta casta. Entende? Satanás, irmãos, ele não cruza os braços. Ele está todo o tempo com seus dardos inflamados, tentando lançar contra a igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos ficar aqui vendo o bonde passar. Nós temos que nos posicionar sobre os irmãos, sobre as irmãs, sobre os jovens, sobre o nosso próprio lar, que ele tem vindo com toda a sua ferocidade para destruir, mas nós temos que orar, e quando você orar, você tem que saber que você está tocando os céus, e os céus estão tocando a terra. Nós temos que restaurar o verdadeiro significado da oração congregacional. Sabe o que é oração congregacional? É uma oração de governo, é uma oração de vanguarda. Não é uma oração que toda a igreja vai vir, mas Deus vai levantar alguns como ponta da lança, que vão à frente. Eles vão amadurecer na oração, vão orar em um só espírito. É claro que vai vir muitos lá, irmãos, com a sua caixinha de oração. Eles ficam doidos para abrir a caixinha. Aí na hora que sai, eles abrem a caixinha. Senhor, eu quero orar por toda a igreja aqui de Itapejara. Por todos os irmãos de Itapejara. Irmão, oração genérica não é oração, é uma balela. Para com isso. Senhor, abençoa todos os irmãos do Brasil. Se você for olhar no jornal, tem irmãos morrendo, tem irmão caindo de prédio, não abençoa. Para com isso. Agora ora, fala, Senhor, eu quero orar pelo irmão João. Ele está passando por isso, por isso, por isso. Ore por aquilo que você está envolvido. Pare de achar que você é muito espiritual porque você ora pelo mundo todo. Se eu oro pelo mundo todo, salvo o mundo todo. Aí alguém mais desavisado do que esse acha, a mente desse irmão é muito ampla. Esse irmão tem uma visão espiritual. Ele não tem visão espiritual, ele é muito artificial. Entende? Vamos parar com essas orações. Senhor, salva todas as criancinhas. Já viu que a gente ora assim? A gente não conhece, irmãos. Falta vida. Falta vida. Isso é pobreza espiritual, isso não é riqueza, não. A gente pensa que a pessoa está nas profundezas espirituais. Olha onde o irmão foi. Foi aonde, irmão? Deus salva todos os nossos jovens de Itapejara. Vai salvar? Não ora de maneira genérica. Não ora por aquilo que você não se envolve. Oração de governo é uma oração onde a igreja se une para trazer a mente de Deus na assembleia. Um irmão começa um assunto. Quem nos guia? Geralmente os irmãos perguntam assim, como nós vamos ser guiados na reunião de oração? A palavra. Qual é a palavra que Deus tem falado a vocês? Lá na assembleia. Ah, irmão, o Senhor tem nos falado sobre a vida cristã nos lugares celestiais. Então você já tem um assunto para começar. Senhor, ajuda-nos aqui como assembleia a tocar as esferas mais altas dos teus tabernáculos. Amadurece. Aí termina aquilo, vem outro irmão. O Espírito Santo vai orar na boca de cada um. E vocês vão perceber quando o Espírito Santo não vai estar orando e o irmão vai estar como um tagarela. Faz silêncio, irmão. Faz silêncio. Aquele que usa de engano não vai permanecer. Vai ver que na reunião seguinte ele já não vai dar conta. Mas também tem que ser ensinado. Eu me lembro quando o Senhor nos levou a essa experiência. E tinha uma irmã orando pelo cachorro dela. Meu Deus! Ela estava orando pelo cachorro dela.
Quando ela estava orando, terminou, a gente falou: irmã, por favor, não ora pelo seu cachorro. Não ora pelo seu cachorro. Irmãos, alguém aqui, não ore pelo seu cachorro. Essa não é oração para a gente orar pelo nosso cachorro. Ah, mas eu quero orar pelo meu painho. Deixa o seu pai para lá, depois a gente ora. Essa oração nós estamos buscando o governo de Deus na sua palavra, sobre aquilo que Ele tem falado a nós, o que Ele requer de nós, os necessários avanços da igreja, as questões atuais, governamentais, presentes de Deus para esta hora. Irmãos, levou ano até os irmãos amadurecer. E quando chega algum penetra lá, meio perdido, muito espiritual, a gente vai ter que parar, irmãos, um momento. Precisamos corrigir isso. Mas graças a Deus, irmãos, a gente não pode descansar. Nós não podemos ter preguiça e nem podemos ser levianos. Não devemos ser rudes, mas temos que ser firmes, porque a causa é do Senhor, não é a nossa. Ou você acha legal, você está almoçando, seu vizinho está passando na porta, abre a porta da sua casa, senta na sua mesa, coloca o dedo na salada, aí fala: vou querer não, vou embora. Você acha legal isso? Normal? Então ninguém, irmão, suporta as pessoas invadir a sua casa, tratar de maneira errada os seus filhos. Agora é a casa de Deus. Quando Uzias, ele colocou a mão no santuário, para poder exercer um encargo que não era dele, a Bíblia diz que a lepra lhe saiu na testa. Lembra quando Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eles eram primos. E sabe como foi que Uzias morreu? De lepra. Um rei que morreu de lepra, teve que sair do trono e ficar no leprosário, afastado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele cometeu um grave erro. Ele tentou exercer uma função para a qual Deus não o chamou. Meus irmãos, esta é a hora. Estude o livro de Atos. Veja cada ponto aonde aquela igreja avançou e os pontos nos quais nós estamos falhando. Vida e poder. A vida vai governar todas as coisas. Se a vida não estiver governando, irmãos, então nós devemos ficar preocupados. Se os irmãos estão exercendo muita força pessoal, se os irmãos não estão exercendo nem força, porque também tem um equilíbrio, não é usar força, mas também não é fazer nada, ficar omisso. Não, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo, irmão. E o diabo reinando, tripudiando, saltitando. Não, irmão, tem que ter paciência. O Senhor sabe todas as coisas. Tá, mas o Senhor vai usar quem? Quem é que o Senhor vai usar? Os seus instrumentos. Mas os instrumentos precisam estar conectados com o trono, para expressar mente a vontade de Deus. Ele concedeu homens, como diz Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele diz assim para os presbíteros de Éfeso: atendei por vós, por vós. Então quem são os anciãos? Aqueles que exercem a função de profetas e mestres, numa assembleia, no encargo pastoral. Os presbíteros, diz: atendei por vós, cuide de vocês, homens que saibam cuidar uns dos outros, homens que sejam verdadeiros companheiros de jugo no serviço na casa do Senhor. Os anciãos não podem ser homens que se rivalizam, que ficam disputando aí poder, capacidade, projeção, oportunidade. Não, homens que têm consciência da sua medida, do seu chamamento, e também homens que têm uma abertura de cooperação para introduzir outros. Não é aqueles que acham que tem que fazer tudo sozinho. Porque depois, irmão, depois de algum tempo que você serve a Deus no ministério, sabe qual é a maior e extraordinária descoberta que você faz? É que você é desnecessário. Quanto mais você aprende a servir, você descobre: eu sou desnecessário. Porque o segredo do fluir de Deus por meio do ministério daqueles que servem é que outros vão servir também. Que a função deles é dar espaço para que outros funcionem. Porque nós não fomos chamados para ser tudo. Nós não fomos chamados para fazer tudo. Porque a obra não é nossa. E quanto mais você caminha, mais necessitado você tem de cooperadores. De que homem se levante, porque a carga é tão pesada que ninguém consegue levar sozinho. Então, aqui você vê: cuidai de vós mesmos, do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos,
bispos. Fizeram dessa palavra um título clerical, que é uma blasfêmia, episcopos. Os episcopos, epi, escopo, a tradução significa olhar todo o escopo, todo o mapa. É poder olhar toda a maquete. A ideia dessa palavra é olhar por cima todo o projeto. Mas vamos espiritualizar a aplicação aqui. São aqueles anciãos que eles têm uma visão geral, eles conseguem ter uma visão geral. Eles conseguem ver a ovelha que está doente, eles conseguem ver os irmãos que não estão vindo à reunião, mas que eles estão com problema financeiro, os irmãos que estão com problema de casamento. Isso significa episcopos, é o papel dos anciãos. Então eles sabem a medida da vara, a medida do cajado, o amor com que tem que conduzir. Foi o que Paulo falou para os presbíteros de Éfeso. Primeiro, cuidem de vocês e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes, porque os presbíteros, bispos e pastores é a mesma função espiritual, não é um clérigo, não é uma pirâmide. Você vê, irmãos, isso havia na igreja de Atos. Nós vamos entrar aqui, vida e poder. E agora, a gente viu aqui esses dois textos. João capítulo 14, versículos 16 e 17, é a promessa do Espírito de vida. Lucas capítulo 24, versículo 49, é a promessa do Espírito de poder. Agora, irmãos e irmãs, vamos estudar como cada um desses aspectos do derramar do Espírito ocorreu ali nos cristãos, ocorreu na igreja primitiva. Vamos observar o Espírito de vida, porque ele veio primeiro. João capítulo 20. Então vocês se lembram muito bem, nos textos que nós havíamos lido, creio que na primeira mensagem, como estavam os discípulos após a ressurreição. Vocês devem se lembrar muito bem. Mateus 18, Marcos 16, Lucas 24. Nós vamos ver que havia neles incredulidade, havia medo, havia dúvidas. Este era o ambiente ali entre os discípulos. E é curioso que nesse ambiente o Espírito Santo foi derramado como vida e poder. A partir do versículo 19 diz, João 20, 19 a seguir: ao entardecer daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas no lugar onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos vendo, regozijaram-se. Então Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou, preste atenção nessa palavra, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ah, irmãos, muito lindo isso. Aqui foi quando o Espírito Santo foi derramado como vida. E por que sabemos disso? Essa palavra soprou é uma chave. Se você examinar essa palavra, descobrirá que ela ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento no texto original. A palavra que é infusão, só ocorre uma vez. Agora, há uma chave gloriosa para nós entendermos a natureza dessa palavra e como fazer a aplicação dela. Você sabe muito bem que ali por volta do ano 325 a.C., houve uma versão da Bíblia, feita por 70 rabinos, conhecida como a Septuaginta, ou a versão dos 70. E foi feito o Novo Testamento, o Velho Testamento, do antigo hebraico, ou do hebraico antigo para o grego. Essa é uma versão muito importante, conhecida até nos dias de hoje, Septuaginta. E quando você estuda o texto grego do Antigo Testamento, que foi um extraordinário trabalho desses 70 rabinos, você vai descobrir que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, é a primeira ocorrência desta palavra no texto grego do Velho Testamento. Está lá que Deus criou o homem do pó da terra e soprou, olha aqui a palavra infusão, nas suas narinas fôlego de vida. Então, se nós juntarmos aqui este versículo 7 de Gênesis 2,
da Septuaginta e configurarmos com João 20, 22, então nós vamos ter a interpretação, fôlego de vida, porque aqui diz a mesma coisa, que o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele soprou sobre aqueles discípulos aquele fôlego de vida. Agora eu te pergunto, qual a implicação disso? O que tem a ver isso? Tem muito, irmãos. Este que soprou aqui, o Espírito Santo, como vida para eles, foi o mesmo que disse, haja luz. Foi o mesmo que criou. O escritor aos Hebreus diz que Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. João diz que Ele não apenas criou, Ele não é apenas, Hebreus diz que Ele não apenas criou, mas Ele é o sustentador. Mas João diz assim, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se Ele disse, haja luz, houve luz. E Ele não apenas, Ele enviou a luz, mas Ele sustenta todo o universo só com a palavra do seu poder. E este que sustenta todo o universo com a palavra do seu poder, Ele soprou o seu Espírito sobre aqueles discípulos que estavam ali naquele cenáculo. Aqui o Espírito Santo foi derramado como vida. Você vê, irmãos, que não damos muita ênfase a este acontecimento. Mas será que este acontecimento é sem sentido? Será que o nosso Senhor ressurreto, aquele que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e agora Ele entra ali, vê os discípulos trancados, com medo dos judeus, Ele mostra as suas marcas, diz, paz seja convosco, e aí Ele sopra aquele vento do seu Espírito, essa infusão, Ele sopra. Será que foi uma coisa qualquer? Não foi, irmãos, não foi. Ali o Espírito Santo desceu, e veja, recebei o Espírito. Se você estudar isso com muito cuidado, você vai ficar impressionado, porque aqui o Espírito Santo é derramado como vida para aqueles discípulos. Aí vamos mais à frente, Atos dos Apóstolos. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos ver o Espírito Santo sendo derramado como poder. Isso aconteceu no capítulo 2, versículo 1, mas eu preciso mostrar algo para vocês. Então, primeiro, a primeira experiência, eu creio que não carece de falar, insistir mais sobre isso, mas vocês se lembram como estavam os discípulos? Como estava Pedro? Pedro tinha desanimado, irmãos. Ele chegou a dizer assim, vou pescar. Lá em Lucas 5, nosso Senhor diz que Ele não seria mais pescador de peixes, e sim de almas. Mas agora Ele diz, vou pescar, porque Pedro tinha certeza que o Senhor o rejeitaria no ministério apostólico, mas não foi o que aconteceu. O Senhor se revelou a Pedro, o Senhor foi até Pedro, então agora estão os 11 aqui com o nosso Senhor, e talvez muitos outros também. E aí, meus irmãos, olha o que Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1 até o 4. No primeiro tratado, ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou. Olhe bem essa frase, irmãos. Eu quero que você olhe bem essa frase. Ele começou a fazer, ele não havia terminado. Você consegue entender isso? O lindo do livro de Atos está nessa frase e também no final, porque no final do livro de Atos, você sabe qual é a conclusão? Alguém aqui sabe como é a conclusão do livro de Atos? Você já leu a conclusão do livro de Atos? Não tem conclusão, entende? E como inicia o livro de Atos? Então vamos juntar esses dois quadros. Primeiro, como inicia o livro de Atos? As coisas que Jesus começou. Pegue isso, irmãos, agarre isso. Ele começou a fazer. E segundo, o livro de Atos não termina. Então o terceiro ponto é mais importante. Se Jesus começou a fazer e não termina no livro de Atos, então significa que nós ainda continuamos sendo o livro de Atos. Ou não, irmãos? Ou eu estou forçando o texto, criando uma historieta? Não. Significa a história continua. Nós somos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. Por isso Deus não tem uma mensagem que seja menos do que isso para nós. Não adianta ficar empurrando a coisa com a barriga.
Não adianta ficar aí, irmãos, enganando o povo. Nós somos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos. Se Deus tinha uma igreja lá, Ele também tem uma igreja aqui. E nós temos a responsabilidade de ser esta igreja. Eu não vou dizer privilégio não, vou dizer responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de continuar a história dos Atos dos Apóstolos. E será que nós estamos começando com o mesmo grau de realidade que aqueles irmãos tinham? Será que nós estamos continuando no mesmo grau ou a coisa degradou? A coisa degradou, irmãos. Mas que o Senhor faça uma obra hoje em nossas vidas. Que o Senhor abra os olhos, abra a mente de cada um de nós aqui. Que a gente possa gritar: Senhor, socorre-nos. Não deixe que nós possamos apresentar para Ti madeira, palha, feno. Ajuda-nos com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, até mesmo com as nossas incredulidades. O Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desistiu daqueles que estavam incrédulos. O Senhor não desistiu daqueles que se esconderam dentro de um cenáculo com medo dos judeus. Os milagres não fizeram nada na vida deles após a ressurreição, irmãos. Os ensinos de Cristo não se tornou vida na vida deles. Eles duvidaram, eles não creram. E os ensinos, irmãos, pegue os 5 sermões, as 5 mensagens do livro de Mateus, que Jesus deixou para eles. Aquilo não tinha efeito, irmãos. Aquilo não teve nenhum efeito ali. Mas, quando o nosso Senhor entra naquele cenáculo, Ele sopra o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem para lembrar todas as coisas. E para guiá-los em toda a verdade. É isso que nós temos que orar. E dizer: Senhor, que o Teu Espírito que veio nos habitar, Ele possa nos guiar em todas as verdades. Ele possa nos conduzir. Ele possa nos ajudar. Ele possa nos fazer lembrar. Nossa mente possa tocar de maneira real a vida e o poder da Tua palavra. Então, meus irmãos, Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi recebido acima, depois de dar mandamento, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Para aí, irmãos, nossa pressa de ler a Bíblia atrapalha a revelação. Agora veja, Jesus esteve com eles 40 dias. Deixa-me acrescentar só um ponto aqui. No final do versículo 3, durante 40 dias, e falando-lhes a respeito do reino de Deus. E agora? E estando reunido com eles, só até aí, e estando reunido com eles. Então vamos formar um quadro, buscar uma palavra aqui, fazer uma interpretação para que a gente tenha a visão do que realmente o Espírito Santo colocou diante de nós. Jesus apareceu durante 40 dias. Durante esses 40 dias ele fez 2 coisas. Ele dava provas incontestáveis da sua ressurreição. Não me pergunte que provas eram essas. Eu só fico, irmãos, na imaginação. Como seria? Como seriam essas provas? Eu penso que Jesus comia com eles. Eu penso que Jesus dormia ali com eles, porque ele não ascendeu aos céus. Ele não tinha ascendido aos céus, ele ficou 40 dias. Esses 40 dias, para a igreja, para aqueles discípulos, foram os momentos mais especiais de todo o ministério terreno de Cristo Jesus. Muito maior. Aquilo foi extremamente significativo para eles. Agora o espírito de vida estava dentro deles. Eles tinham recebido isso. Aí agora some-se aqueles 40 dias de ensinos, e Jesus estava ensinando sobre o reino. Você consegue ver o efeito disso na vida de Pedro, na vida do Tiago, na vida do João e de tantos outros discípulos. Você vai ver na vida de Estevão, na vida de cada um deles, a intrepidez que esses homens pregavam a palavra. Irmãos, isso é muito claro no livro de Atos. Se você ler Atos dos Apóstolos, não precisa ir longe não, até o capítulo 4, você vai ver o quanto se dá ênfase na intrepidez com que os apóstolos pregavam a palavra. Aí você vai me dizer assim: irmão, eles aprenderam com o mestre, mas eles tinham aprendido
Antes, 3 anos e 6 meses, estavam todos acovardados, com medo e incrédulos. A diferença foram esses 40 dias e o espírito de vida que habitou eles. Essa vida que agora iria guiá-los em toda a verdade. Tudo que Jesus falou acerca do Paracleto, do Espírito Santo, em João 14, João 15 e João 16, eles já estavam experimentando naquela hora. De forma que tudo que Jesus falava fazia sentido para eles. E naqueles 40 dias. Agora, por favor, essa palavra reunido no versículo 4, é uma palavra grega que ela ocorre somente uma única vez em todo o Novo Testamento. É sunalizo. Ela é formada por uma preposição muito importante. Sabe qual é a ideia que dá? É de uma união íntima. É como se a gente falasse assim, um jantar à luz de velas, intimidade. Irmãos, o que eu posso traduzir dessa palavra é que nesses 40 dias o nosso Senhor teve uma experiência de profunda intimidade com aqueles discípulos. Por isso que o assunto Reino dos Céus aqui ganha tanta amplitude, tanto significado. E essa foi a grande mensagem dos apóstolos. Irmãos, isso é maravilhoso. É o que nós estamos precisando, irmãos. Não é possível nós ficarmos aí capengando, lendo livro, lendo a Bíblia, sem entender nada. Ficarmos nas costas de irmãos que sabem alguma coisa. É como se os irmãos fizessem o papel do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos acomodados demais. Nós temos que entender que esse Espírito Santo que foi derramado aqui como vida, ele também foi derramado para dentro de nós. Entende? A questão é que nós temos um relacionamento muito superficial com ele. Queremos tudo à nossa maneira. Preferimos que os outros façam a obra de Deus no nosso lugar. Digo aqui para os irmãos que têm exercido o encargo nas assembleias locais, vocês precisam ter ousadia e coragem primeiramente diante de Deus, porque o tempo está passando e vocês vão responder diante de Deus pela vossa omissão no ministério da palavra, por vocês não gastarem tempo orando aos pés do Senhor, por não discernirem a situação espiritual de cada assembleia. Não é hora, irmãos, para a gente ficar com meninices, não. É hora de nós assumirmos com responsabilidade diante de Deus os seus encargos nas suas assembleias, porque a igreja é dele, não é nossa. Quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, ele convocou você para fazer parte desse processo, para ser um instrumento dele. Ele que concedeu uns para apóstolos, mestres e profetas, pastores, para esta obra. E nós estamos fazendo o que, irmãos? Então veja, isso é muito sério. Espírito de vida. E aqui, em Atos 2, nós vemos a grande manifestação do Espírito de poder. Atos 2 diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Ok. Agora, irmãos, preciso adicionar um outro texto aqui. Volte comigo para o capítulo 1 de Atos. Diz assim, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então você vê que o versículo 8 se cumpriu no capítulo 2, versículo 1. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu no capítulo 2, recebereis poder. Isso é muito rico, isso é muito importante, porque agora os dois fundamentos estão ali. E a partir de Atos 2, comecem a estudar, irmãos. Vocês vão ver esses dois fundamentos por toda parte deste livro. Vida e poder. A vida governando. Quando eles agiram fora da vida, não teve um fluir. Muitas vezes nós não percebemos a falta de fluir no nosso meio. Aí a gente usa substitutos. Ou então a gente persiste no erro. Escute, irmãos, vamos perceber, quando não há um fluir do Espírito de Deus na nossa vida, é porque não há um fluir do Espírito Santo no nosso meio, é porque a vida não está conduzindo as coisas. Pare os instrumentos, desligue tudo,
aquietemos aos pés do Senhor. E se há pessoas maduras entre nós, o Senhor vai trazer direção do que fazer. Porque a gente fica insistindo nas coisas quando o Senhor está reprovando. Deus está dizendo não e a gente está insistindo com o nosso sim. A igreja é do Senhor. Nós precisamos reconhecer a autoridade do Espírito Santo sobre todas as coisas. A vida governando. Lembre-se, quando aqui em Atos 1, eles entenderam que deveriam escolher um irmão para ocupar o lugar de Judas. Aí o que eles fizeram? Separaram 2 irmãos, lançaram sorte. A sorte caiu sobre Matias. Separaram Matias, nada contra o Matias, um irmão querido, precioso, mas não era daquela maneira, não era daquela maneira. Você pode encontrar de maneira implícita, citação dos 12 no livro de Atos, mas você não vai encontrar Matias. Não é que ele cometeu algum erro, Pedro cometeu erro. Aqueles que concordaram com ele, pegaram ali e lançaram sorte. Aí depois que fizeram tudo isso, caiu sobre Matias. Aí eles foram orar. Olha onde é a oração. Já viu, irmãos? Aquele irmão que já tomou a decisão, já marcou a mudança, já fez tudo. Aí disse assim: irmãos, vamos orar. Já tomou a decisão, já vendeu os móveis, já vai mudar. Ele disse: irmãos, vocês podiam me orar comigo, porque eu estou pensando em mudar. Depois que tomou a decisão. Pensa. Isso aí, irmãos, é tratar as coisas espirituais de maneira banal. Foi o que Pedro fez. Aí escolheram Matias. Acharam que tinha feito tudo certo, mas lá na frente, Atos 13, o Espírito Santo vai colocar o seu selo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí cita o nome de cada um deles. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Este foi o fundamento que o Espírito Santo colocou. Não somos nós que escolhemos os melhorzinhos, segundo a nossa concepção. É o Espírito Santo que coloca o seu dedo e a igreja dá testemunho daquilo que o Espírito escolhe. A gente tem uma mania assim: irmãos, a gente está precisando de irmãos para servir, precisamos de irmão aqui para trabalhar, irmãos, e Deus está procurando homens para Ele trabalhar na vida deles. A gente coloca homens que nem foram trabalhados pelo Senhor para trabalhar. E aí, irmãos, coloca esse irmão em cima do Angilete, ele já se sente, né, o Espírito Santo da igreja. Aí já começa, irmãos, para com isso. Não vamos ofender o Espírito Santo. É por isso que nós temos perdido tanto tempo e o avivamento está tardando, porque nós não temos reconhecido o lugar do Espírito Santo na vida da igreja. Porque nós temos, irmãos, vilipendiado a sua obra. Porque nós temos, irmãos, deixado que a nossa carne ocupe o lugar, vá à frente. E aqui, 2 fundamentos: vida e poder. Nos falta poder, capacidade. Você vai ver aqui no livro de Atos, o poder do Espírito na vida desses homens, a intrepidez, a ousadia que eles tinham para pregar a palavra. Eles deram continuidade, aquilo que Jesus começou a fazer, agora eles, isto é, o livro de Atos passa a ser um prolongamento do ministério de Cristo. Eu vou repetir isso, irmãos. O livro de Atos é um prolongamento do ministério de Cristo. E a pergunta é: será que nós, como igreja no século 21, somos o prolongamento do ministério do Espírito no livro de Atos? Porque se não for, irmãos, eu creio que nós precisamos ser tomados de uma profunda vergonha. Porque o problema não está em Deus, o problema não está no Espírito Santo, mas na nossa mente ansiosa, na nossa mente carnal, que acha que conseguimos fabricar um bezerro e chamarmos isso de igreja. Entende, irmãos? Nós preferimos chamar esse bezerro de igreja, a edificação do corpo de Cristo, enquanto na prática estamos fazendo tudo errado. Nós temos dificuldade na comunhão, nós temos dificuldade na exposição da palavra, temos dificuldade na oração, temos uma grave dificuldade em consagrar nossa vida ao Senhor. E ainda falamos que o Senhor está voltando com um ar de alegria. Isso deve ser delírio, irmão, alegria não. Ou então, nós estamos reduzindo a volta do Senhor a um mero acontecimento.
E não é, irmãos. Nosso inimigo não é uma brincadeira, irmãos. Jesus, quando fala dele, diz assim: ele veio matar, roubar e destruir. Você não precisa nem de colírio, está diante de você. Olha o que Satanás tem feito, quanto ele tem matado, roubado e destruído. E o testemunho de Deus na terra é a sua igreja. Então, se nós perdermos esta hora, se esses fundamentos não forem colocados, se eles não existirem entre nós, falo para vocês, se alguém aqui já estudou a história da igreja, saberá muito bem o que eu estou falando. Como foi que a igreja foi se degradando? A primeira coisa que Satanás procurou fazer foi entulhar esses fundamentos. Entende, irmãos? E nós precisamos de homens e mulheres que tenham coragem de tirar esses entulhos. Como aconteceu em 2 Reis, capítulo 22. No tempo do rei Josias, um garoto, irmãos, uma criança. O pai dele foi um homem muito terrível, mas ele tinha uma mãe que cuidou dele, que preservou ele, ensinou ele a amar o Senhor de tal maneira. E ele ainda bem jovem, quando ele soube, irmãos, do que tinha acontecido no templo, a casa de Deus estava em ruínas. Desde o capítulo 16, quando Acás tentou destruir o templo, esse homem era tão terrível que ele viu um altar em Damasco, ele mandou fazer uma cópia do altar e tirou o altar, possivelmente o altar do sacrifício, que era uma figura da cruz, uma tipologia da cruz no templo. Sabe o que ele colocou? Um altar pagão, lá em Damasco. Ele foi um homem terrível, Acás. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Agora, quando Josias manda fazer reforma na casa de Deus, eles encontram o livro da lei, que estava debaixo de escombros, possivelmente desde o tempo de Acás, estava debaixo de escombros. Quando eles tiraram o livro, eles foram ler o livro, chegaram até Josias. Quando leram o livro diante de Josias, ele rasgou as suas vestes, a palavra de Deus estava entulhada. Ele não sossegou, irmãos, ele convocou os profetas, os sacerdotes, o povo, e diz: nós temos que restaurar a casa de Deus, nós temos que restaurar o culto a Deus, está tudo errado, nós estamos em ruínas. E esse jovem empreendedor, esse jovem rei, que amava tanto o Senhor, ele batalhou. Jeremias estava lá, irmãos, já tinha 5 anos que ele era profeta. Embora Jeremias amava Josias, e tudo que ele estava fazendo, Jeremias olhava para o povo e disse: é tudo dissimulação, eles são dissimulados, não é verdadeiro. E houve algo, irmãos, muito terrível. Havia uma guerra lá, entre a Babilônia e o Egito. O que Josias tinha a ver com essa guerra? Era a guerra entre o mundo, no sentido mais restrito da palavra, mais perverso da palavra, e também a Babilônia, que é o mundo religioso. O que ele tinha a ver com essas religiosidades? Que a figura da Babilônia, ele entrou e foi no meio dessa batalha, ele morreu. Não era para ter morrido, penso eu, mas entrou numa batalha que Deus não colocou. Todas as vezes, irmãos, que nós entramos em guerras as quais Deus não nos chama, corremos risco de vida. Mas olha, irmãos, pense o que aconteceu. Não houve restauração nenhuma. Jeremias aqui agora pagou um preço alto, 40 anos, tentando fazer o povo voltar, aquilo que Josias começou, não conseguiu. Sabe quando isso foi possível, irmãos? Se você pegar um ponto aqui, 2 Reis capítulo 22, você traçar uma linha, você vai chegar até o capítulo 8 do livro de Neemias. Aí você vai ver um homem chamado Esdras. Ele vai pegar aquele mesmo livro que Josias leu diante do povo, e o povo disse: nós vamos fazer tudo que está nele. Fizeram nada, irmãos. Sabe o que aconteceu agora? Você vai ver Esdras. Diz que quando Esdras pegou o livro, que ele começou a ler, o povo todo se colocou de pé. Eles passaram quase um dia todo em pé, ouvindo toda a palavra. Aquilo era para ter ocorrido, irmãos, há mais de 100 anos atrás, mas aquele povo não quis. Não quis. Mas uma geração lá na frente ouviu a palavra. E nunca mais o povo de Deus precisou ir para um cativeiro. Então, irmãos, e aí mais na frente o que você tem? Um pequeno remanescente que recebeu o nosso Senhor. Então é isso que eu estou falando para vocês. Se nós não ouvirmos agora o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, correremos um grande risco
de perder tudo isso, irmãos. Mas um dia haverá pessoas que ouvirão essas mesmas palavras e darão crédito e dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos sim nos comprometer à tua palavra. Queremos viver o teu testemunho na terra. Então, meus irmãos, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça. Esses dois fundamentos, eles precisam ser restaurados em cada uma das nossas comunidades. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor leve vocês a meditar neste livro de Atos dos Apóstolos, para vocês verem o quanto este assunto vida e poder é um assunto tão evidente. É como se fossem os pilares de cada acontecimento dentro deste livro. Que Deus os abençoe. Que Ele continue falando a todos nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito para todo sempre é o teu nome. Senhor, nós confiamos no ministério do teu Espírito acerca da tua palavra. Nós confiamos, Senhor, que o teu Espírito, ele vai prevalecer sobre nós. Porque o Senhor tem nos convocado até aqui para nos falar. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, tome cada uma das palavras que foram ministradas pelo teu servo, Senhor, irmão Thomas, estas outras palavras também, que é a tua palavra. Ah, Senhor, que ela se torne uma espada inflamada e venha pelejar contra nós. Ajuda-nos, Senhor, para que esses fundamentos que estão entulhados possam ser manifestados ao Senhor. Possam ser os pilares deste avivamento que nós estamos necessitando. Vida e poder, Senhor. Necessitamos da vida para governar todas as coisas, para conduzir todas as coisas, para ir à frente de todas as coisas. Só para esta vida, ó Deus, na vida da tua igreja, em cada um de nós, Senhor, como fundamento, ó Deus, nós necessitamos dela. E desse poder do teu Espírito, que nos habilita, que nos capacita a exercermos os ministérios que o Senhor tem nos confiado, para que em tudo seja o Senhor glorificado, para que a tua casa seja verdadeiramente restaurada, para que essa edificação se torne um santuário dedicado ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.